Fala pessoal, aqui quem está falando com vocês é o Day e o vídeo de hoje é sobre mais um anime dessa atual temporada, no caso Awachi, um anime sobre futebol, e para quem me conhece sabe que eu sou fanático por animes de esportes. Esse aqui em especial acabou chamando a minha atenção pelas críticas boas ao mangá e pelo trailer ou PV do anime quando foi anunciado. Eu criei uma expectativa sobre ele, fui assistir e essa expectativa foi pisada e massacrada com 4 episódios. E eu resolvi fazer esse vídeo de desabafo aqui conversando com vocês sobre a obra, porque quem conhece o canal no Meio Otaku sabe que quem faz vídeo de primeiras impressões é a Ti. Eu acabo fazendo quando acaba o anime, só que esse aqui eu precisava conversar com vocês até para saber o que vocês estão achando da obra e o ponto de vista de cada um, né? Eu vou dar uma sinopse para dar contexto para quem não está assistindo e criou algum interesse por algum motivo. A gente acompanha o Ashito, ele é o protagonista, ele é especial jogando bola, ele carrega o time dele nas costas, ele é meio fominha, digamos assim, ele acaba querendo resolver tudo sozinho, e um jogo que ele acaba fazendo, ele chama a atenção do Tatsuya, que é um técnico de um time sub-17 de Tóquio. Eu não vou saber o nome do time exatamente, mas é dito. Então o Tatsuya acaba convidando o Ashito para fazer um teste nesse clube, né? Caso ele passe, ele vire jogador, caso ele não passe, ele meio que vai desistir do futebol. O Shun, que é o irmão dele, acaba arrumando dinheiro, dando para ele, e ele vai fazer esse teste. No final do 4º episódio, a gente descobre se ele passa ou não. E é sobre isso que eu vou conversar com vocês. Não vou entrar em spoilers, não vou entrar em detalhes, então podem ficar tranquilos. Eu vou conversar um pouco sobre a estrutura do anime. Porque assim, para quem conhece o canal sabe que eu sou muito crítico com roteiros e essas coisas. E a Awachi me chamou muita atenção sobre isso, porque ele fez algo que me estranha muito, sinceramente. Ele deu ênfase nos 4 primeiros episódios ao Ashito. Só que é um anime de futebol. A gente não precisa conhecer só um jogador. A gente precisa conhecer, no caso, 22, se for um jogo oficial, né? Porque vai ser 11 de cada lado. E o autor, ele esqueceu de trabalhar isso. Porque no primeiro episódio fica muito claro que o Ashito, ele é um bom jogador e ele tem uma visão diferente do esporte. Então, quando a gente viu o Ashito conversando com o Tatsuya, a gente sabe como que ele age dentro de campo. Só que quando vai ter esse jogo teste, meio que não dão ênfase a outros personagens que podem dificultar a entrada dele e tudo mais. Porque é dito que nesse teste são 40 ou 30 alunos, alguma coisa assim, que fazem testes, mas só 4 ou 5 passam, né? No caso, eles falam que no ano anterior passou 3 ou 4. Então eles deixam bem claro que é difícil um aluno entrar para o clube, né? Que é algo muito profissional mesmo. Só que na hora que eles vão jogar, que eles entram em campo lá no episódio 3 contra um time profissional, digamos assim, sub-17 mesmo, time treinado pelo técnico Tatsuya, a gente acaba vendo que a maioria dos jogadores não tem relevância. A gente acaba vendo que por algum motivo especial, um jogador desse time sub-17 fala: eu quero encher o saco do Ashito hoje, e vai lá encher o saco do cara. E isso é bizarro. Do mesmo jeito que a gente vê a Hana, que eu acho que é irmã do Tatsuya, alguma coisa assim, que por algum motivo fala: eu quero torcer por esse cara hoje. Parece que tudo acontece em volta do Ashito. E não é pra ser assim. Apesar de ser um anime de futebol e geralmente ter um jogador especial, o Ashito hoje não é ninguém. Ele pode chamar a atenção dos jogadores e tudo mais, só que num teste tão difícil assim, não devia ser algo tão especial. Tipo, em outros anos também poderia ter jogadores assim. E é dito em algum momento que eu acho que é o Tachibana. Esse é um jogador especial também. Ele chama a atenção dos olheiros que estão lá em campo, dos assistentes de Tatsuya. Então o anime ele gasta 4 episódios para desenvolver nenhum outro personagem, só para apresentar. E no caso, todo momento que tem alguma cena relevante é pro Ashito. Por isso que eu falo que é algo estranho, porque ele gastou tempo de estruturar uma obra, de estruturar um time, de estruturar novos jogadores, para gastar tempo com um personagem que a gente já conhece, que a gente já viu. E isso acabou me decepcionando muito. Aí vocês podem falar: pô, mas não teve um jogo oficial ainda, a gente não viu jogando. Se em um treino, onde ele claramente era um jogador inferior, ele chamou a atenção de todo mundo assim, ele foi tão especial, imagina um jogo que provavelmente vai ser 2-1 com ele decidindo um jogo de virada. Como que eu vou criar uma expectativa que o jogo que vai ter alguma dificuldade, que o autor ele vai trabalhar o time adversário, se ele não consegue trabalhar nem os jogadores do próprio time? Se ele poderia ter trabalhado muito bem o Otomo, só que o Otomo só falava quando o Ashito estava junto. Ele podia ter trabalhado muito bem o próprio Tachibana que eu falei, só que o Tachibana mal tem fala.
entre outros personagens que, nossa, eu desisto aqui, vai você, aí toca a bola e torce pro cara decidir. Então, eu acredito que o autor, ele tem meio que um egocentrismo, sabe? Parece que tudo tem que acontecer em volta do personagem principal dele e ele, no começo da obra, já se perdeu. Eu, vendo os 4 primeiros episódios, eu penso que ele já se perdeu. E eu posso usar até outros shonens, porque a Watch ele pode ser usado como shonen. A gente vê, geralmente, em primeiros episódios, o protagonista dando o golpe final, fazendo alguma coisa muito relevante. Por exemplo, se a gente pegar Naruto, tem aquela cena final dele recuperando o pergaminho. Se a gente pegar Fairy Tail, a gente tem o Natsu destruindo o navio. Só que no outro episódio, o autor geralmente usa para apresentar o resto dos personagens. A gente vê apresentando a guilda em Fairy Tail, a gente vê os outros membros do time 7 e etc. da escola, do Naruto. E a Watch, ele só resolveu continuar mostrando o Ashton em tela e mostrando o quanto ele é bom e como que ele faz decidir jogos sozinho, porque é assim que ele faz as coisas. Então, essa foi a minha decepção até o momento. Eu vou continuar assistindo pelo menos mais uns 4 episódios. Eu não sei se eu vou durar 12. Não sei quantos episódios ele vai ter. Mas, sinceramente, se você não consegue estruturar um anime em 3 episódios, eu fico com preguiça de saber o que ele vai fazer nos outros. Porque é a porta de entrada, gente. É algo que vai chamar a nossa atenção. E se você faz algo que acaba não sendo muito relevante, eu acredito que acaba afastando as pessoas, e foi o que aconteceu comigo. E olha que eu já vi muito anime de esportes, nem dizendo se é bom ou se é ruim, mas que me fizeram ficar entretido por causa dos personagens. Porque quando eu via o time, mesmo sabendo que esse time tinha muita vontade de ganhar o jogo porque o outro era irrelevante, eu conheci o time. E esse aqui, apesar de ter vários jogadores random que vai sumir porque não passaram no teste, não faz interesse de saber, porque quando tiver algum jogo importante, ou ele vai interromper o jogo toda hora para mostrar o outro time, ou ele não vai conseguir mostrar o outro time nunca. Eu só consigo imaginar isso. Mas enfim, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido curto, né? Porque não tá conseguindo editar muita coisa. Siga a gente nas redes sociais, entre no grupo do Discord, vai estar tudo aqui na descrição. Um bom anime a todos e falou!